Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 3. Pretendeu-se de modo absoluto que a ciência humana pode, mediante um tratamento humano, pôr termo à esterilidade. Não vedes que muitos doentes morrem apesar de tratados pela ciência médica e que outros recobram a saúde? Por que isso? Porque para uns soou a hora, enquanto que os outros têm que prosseguir a sua jornada. O tratamento que para os homens fez com que a mulher até então estéril concebesse, não falhou em outros. Por quê? Porque a hora de uma soou, ao passo que a outra deve continuar estéril, ou por toda a vida, ou até que chegue a época em que se verifiquem as condições e as circunstâncias de que resulte a cessação da esterilidade. Não vejais nestes 2 pontos de vista nenhuma fatalidade. Não concebais sobre os fatos nenhuma ideia de fatalismo, de predestinação, de escravidão moral. Reportai-vos à escolha da natureza e da duração das provas. As coisas se passaram do mesmo modo, tanto pelo que toca ao nascimento, como pelo que respeita à morte. Tudo é determinado, dentro da harmonia universal, pelas leis imutáveis que regem a natureza. No que se refere à morte, nada há de fatal senão um natural limite fixado por essas leis, como sendo o momento irrevogável do fim humano. Assim, o instante da morte é fatal, no sentido de que o livre-arbítrio humano não pode prolongar o curso da vida além desse limite natural e imutável, estabelecido para a sua duração. Mas o livre-arbítrio do homem pode deter o curso da sua própria vida em certo ponto, entre o nascimento e aquele limite natural e imutável, que só raramente é atingido. As resoluções espirituais, isto é, as resoluções que o espírito tomou antes de encarnar, quanto ao gênero das provações, à extensão e ao termo delas, quanto à duração da existência e quanto aos atos que praticará durante a encarnação, assim como o emprego, o uso ou abuso que ele faz da vida terrena, quase sempre o impedem de atingir esse limite. Dentro da latitude que lhe é concedida, pode o espírito mover-se à vontade, e da maneira porque usa do seu livre-arbítrio, quer antes da encarnação ao fazer a escolha das provas, quer no decurso da existência terrestre, depende o soar para ele, ao fim de determinado tempo, a hora da morte, sob o império das leis naturais que regem a vida humana. Portanto, para o doente que morre, malgrado ao tratamento médico, o momento chegou, ou porque tem atingido o limite natural e imutável estabelecido para a duração do homem, ou porque tem atingido o limite restrito que ele próprio, usando do seu livre-arbítrio, traçou, seja ao tomar as suas resoluções antes de encarnar, seja na utilização que fez da existência terrena, isto é, pelos atos que praticou durante a encarnação, ou pelo não preenchimento das condições necessárias ao prolongamento da vida do corpo até ao termo das suas provações. No tocante ao nascimento, nada há de fatal senão tempo e as condições determinadas para que ele se dê segundo as leis naturais e imutáveis que regulam a reprodução em vosso planeta. Mas o livre-arbítrio do homem ou da mulher, pelas resoluções assentadas antes da encarnação, pode obstar ao nascimento em absoluto ou temporariamente. Em absoluto, subtraindo-se à aplicação da lei de reprodução pela escolha da prova de esterilidade persistente durante a vida toda.
temporariamente, escapando ao influxo dessa lei durante um lapso de tempo determinado, pelas resoluções anteriores à encarnação, caso este em que a cessação da esterilidade ficará dependendo de atos ou circunstâncias que se hão de verificar como consequência daquelas resoluções. De modo que, quando uma mulher até então estéril se tornou, no pensar dos homens, capaz de conceber por efeito do tratamento da ciência, o que se deu foi que se verificaram os atos ou circunstâncias que haviam de cessar a sua condição de estéril, de acordo com as resoluções que seu espírito tomara antes da encarnação, objetivando passar pela prova da esterilidade temporária. Com relação àquela em quem o tratamento da ciência nenhum resultado produziu, o que se deu foi que o momento não chegou, ou porque a esterilidade deva ser uma condição de toda a sua existência terrena, conformemente às deliberações tomadas pelo seu espírito antes de encarnar, ou porque, devendo ter uma duração limitada à esterilidade, não se verificaram os atos ou circunstâncias que, ainda como consequência de tais deliberações, lhe haviam de ocasionar a cessação. A ciência de que dispõe a vossa humanidade material nada pode produzir contrariamente às leis da natureza, às leis da encarnação, da escolha e duração das provas. Se o espírito se submeteu por provação a uma esterilidade permanente, nada será capaz de destruí-la. Se, porém, preferiu a alternativa, ou ficar estéril, ou tornar-se fecundo, conforme a tal ou tal circunstância, a tal ou a tal merecimento, ser-lhe-á dado ver modificar-se o seu futuro humano. Figuremos um exemplo. Certo espírito negligenciou dos seus deveres de chefe de família ou de mãe dedicada. Toma firme resolução de reparar seus erros, mas não ousa entrar na esfera da família antes de estar seguro de que terá a perseverança necessária, ou se condena a uma longa espera que lhe torne ainda mais caro o nascimento do filho desejado. Dele, portanto, da sua resolução, dos seus progressos, dependerá enveredar pelo caminho da constituição do lar. Só então lhe será possível empregar os meios capazes de determinarem a satisfação dos seus desejos. Então, e só então, poderá a ciência auxiliá-lo na consecução de seu objetivo, uma vez que, conforme as determinações que tomou antes de encarnar, seus atos ou uma circunstância, um acidente estranho na aparência à sua vontade, o colocam na situação propícia à cessação da esterilidade. Assim, em certos casos, o auxílio da ciência será eficaz no sentido de que concorrerá para facilitar no encarnado o desenvolvimento dos fluidos necessários à reprodução. Mas o certo é que, em tais casos, a esterilidade cessaria sem a intervenção da ciência, de sorte que os casos nos quais a esterilidade haja de cessar constituem para a ciência, cujo auxílio não é de modo algum indispensável, apenas motivo de estudo dos meios a empregar com o fim de desenvolver os fluidos necessários à concepção. Não há como inferir daí que se deva renunciar às pesquisas da ciência, não. Ela é um dos meios de realização dos desígnios providenciais. À ciência, pelas suas investigações, compete levar o homem à descoberta de tudo quanto até hoje se considerou como segredo da natureza, como mistério. Assim é que muitos encarnados se apresentam na marcha do tempo e do progresso, sujeitos a provações que confirmam os resultados obtidos, as conquistas feitas. Compreendei bem o nosso pensamento quanto ao mistério da fecundação humana.
Esse mistério será um dia explicado, mas só a poder de provações, de estudos, de perseverança, chegará o homem a ler correntemente no livro misterioso. Ora, é exatamente para facilitar as indagações, animar os investigadores, que muitos espíritos encarnam, trazendo por missão servir de objeto de estudos ou de experimentações, se o preferis. Daí vem que alguns resultados imprevistos, encorajando o homem a tentar pesquisas mais profundas, o levarão, seguindo a marcha progressiva do vosso planeta e da sua humanidade no caminho da purificação, a compreender as combinações fluídicas que formam a matéria. E novo Prometeu, ele saberá materializar os fluidos. Porém, mais prudente e humilde, não procurará animá-los, deixando ao Criador o cuidado de lhes enviar a centelha vivificadora. Não vos equivoqueis sobre o estudo destas palavras. Não se vos diz que o homem, como o oleiro que manipula a argila para fazer uma imagem que se lhe assemelhe, manejará os fluidos para à sua vontade os condensar e formar corpos materiais idênticos aos vossos. Diz-se apenas que saberá compreender, definir, atrair a si os fluidos para atingir esse resultado da formação dos corpos, conforme sucede em planetas mais adiantados do que o vosso, onde os fluidos necessários são atraídos uns para os outros, pela só ação de um duplo e uniforme pensamento. O mesmo sucederá no planeta terreno quando houver alcançado esse grau de elevação. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.